A paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus nessa manhã. Podemos mais uma vez estarmos meditando a palavra do Senhor na nossa escola bíblica. Que os irmãos possam receber de Deus nessa manhã aquele pão descido do céu que Deus preparou para nós, através, usando esse comentarista da lição que nos trouxe essa porção da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos meditando, glórias a Deus, nessa manhã na nossa terceira lição. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa terceira lição, que vai falar sobre eleição e predestinação. A lição bíblica que os irmãos já sabem, que estamos estudando no segundo trimestre, tem por título a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a carta aos Efésios que vai nos trazer esses ensinamentos que Paulo, escrevendo ali às igrejas ali da Ásia, começar por Efésios, nos traz ricos ensinamentos que nos servem para a atualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tida a lição, eleição e predestinação. Glórias a Deus. É um tema polêmico, aleluia, mais que urgente, graças a Deus, a linha editorial da Assembleia de Deus teve essa preocupação, porque hoje as mídias são muitas e muitas fontes, os crentes buscam tomar água, e às vezes até distorce, desvio até da linha doutrinária que a própria igreja, a qual ele pertence, crê, Se formos olhar na nossa declaração de fé, está lá bem embasado, no que cremos. E esse ensinamento sobre eleição e predestinação é urgente, realmente, para que desde os alunos, até os obreiros, estejam firmes, no que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a razão da nossa fé? Aleluia. Nós veremos que é um assunto bem gostoso, e importante para entendermos a salvação, Como um comentarista essa semana estava vendo, Manuel Messias, em seus vídeos, e ele citava o termo mecânica da salvação. Eu acho interessante esse termo, mas exatamente é isso. A gente tem que entender como é que funciona, como é que Deus nos alcança, como é que nós somos salvos, qual é a nossa parte nisto, Temos alguma parte ou é só Deus, existe aquela afirmação, uma vez salvo, salvo para sempre. Então a gente vai estudar isso nessa manhã, amém, irmãos? Glórias a Deus. E eu escolhi essa imagem, considero a imagem emblemática, Eu vi várias imagens sobre eleição e predestinação, mas eu quis trazer essa imagem para nossa meditação, para reflexão. Que imagem foi que eu escolhi para eleição e predestinação? A arca, Glória a Deus. A gente vai perceber que eu estou eleito desde que eu esteja dentro dela, ou seja, dentro de Cristo, ou em Cristo, como a Bíblia fala. Então, essa eleição a gente vai ver que é uma eleição coletiva, não é uma eleição individual. Glórias a Deus. Então vamos prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura diária, temos aí os textos. Segunda-feira, 1 Pedro 1:2, capítulo 1, versículo 2. Na terça, ou melhor, na segunda, fomos eleitos segundo a presciência de Deus, É o que a gente vai estudar essa manhã. Terça, 1 Timóteo 2:4, Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem, Está lá, esse texto também enfatiza essa verdade. Glórias a Deus. Na quarta, 1 Coríntios 10:12, os eleitos devem vigiar para não cair e perder a salvação. Outros textos que nos deixam esse alerta, que a salvação tem que guardar o que tem para que ninguém tome a minha coroa. Na quinta, Romanos 8:30, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Então a gente vai ver também nessa lição a diferença de eleição e predestinação. Romanos 8:28 e 29, a predestinação não é dupla, mas ela diz respeito apenas à dádiva da salvação, Então, também veremos que tem os textos bíblicos
não nos aponta uma predestinação para condenação, né? Mas uma predestinação como bênção para aqueles que são eleitos. Vamos estudar isso. Sábado, Efésios 2, 4 a 8, a salvação pela graça provém do amor de Deus. Glórias a Deus. Nessa lição teremos também a ajuda dos professores, né? Diácono Evaldo e Diácono Lucas também estarão comentando uma parte da lição. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O textuário diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Então, quando ocorreu, a gente vai estudar, né? Está aqui o texto áureo, né? Antes da fundação do mundo, e teve um propósito, né? E tem um predestino, uma bênção, a qual é né, reservada para esses eleitos. Glórias a Deus. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Cristo Jesus, né? Então, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, nós cremos numa eleição condicional, né? Então, eu tenho que crer e perseverar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Textual, ou melhor, leitura em classe. Os irmãos, né, abrem a Bíblia em Efésios 1, 4 a 12, né? Glórias a Deus. Vamos ler o texto. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também somos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, né? Então tudo foi para a glória do Senhor. Nós estaremos, né, examinando esse texto através da nossa lição, né? O objetivo geral: informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais, né? Então, a presciência de Deus que nós vamos estudar, nós cremos que Deus conhece tudo, Deus já sabe quem vai perseverar até o fim. Aleluia. Mas o que nós não cremos, né, nós assembleianos, que cremos numa linha pentecostal, é que Deus, né, predestinou alguém para ser salvo e alguém para ser condenado, né? A pessoa já nasce com essa, né, com o estigma, né, com a marca salvo, condenado. E aquele que nasceu com a marca salvo, ele de qualquer maneira vai ser salvo. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus dá oportunidade a todos os homens. Pela sua presciência, ele já conhece todas as coisas. Mas o desejo dele era que todos se salvassem, como a própria Escritura vai nos afirmar. Objetivo específico: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então a gente vai falar sobre esses três objetivos específicos, né? Qual a diferença entre eleição e predestinação, quando ocorreu, né? E vamos ver o que a predestinação ela retrata as bênçãos, aleluia, daqueles que creram ou vão crer e crerão até o final, né? Vão perseverar até o fim. Glórias a Deus. A introdução: a eleição
e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então a gente conhece o plano da salvação a partir de Jesus. Glórias a Deus. A partir de Jesus a gente tem a revelação final, Jesus pagando ali o preço, sendo nosso substituto perfeito na cruz do Calvário, tomando o nosso castigo. Glórias a Deus. Mas quando a gente estuda aqui em Efésios, a gente vai ver que esse plano está preparado desde antes da fundação do mundo, né? Através dos seus decretos eternos, né? Deus já tinha proposto uma saída para todos nós. Deus, na sua presciência, sabia que o homem ia cair. E Deus planejou, então, um resgate, uma solução para que pudéssemos vencer o pecado, para que pudéssemos, então, aleluia, sermos salvos, né? Então, ele já elegeu um povo e já predestinou esse povo. Glórias a Deus. É uma eleição coletiva, né? Que povo é esse, né? Esse povo é a igreja. Que igreja? Alguma placa? Não. A igreja, né, que vai subir, a igreja que vai ser arrebatada, né? A igreja que está esperando em Cristo, que ama a sua volta. Glórias a Deus. Então, fazer parte dessa igreja, eu tenho o privilégio de participar da eleição e também da predestinação, ou seja, das bênçãos reservadas para quem compõe esta igreja, né? Não é denominacional, não é a igreja uma placa, mas a igreja, né, que compõe todos os santos do mundo. Ponto central: a eleição é segundo a presciência de Deus, é assim que cremos, né? Do ponto de vista pentecostal. Então, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, né? É o primeiro ponto. A gente vê aí eleitos em Cristo, né? Essa imagem que eu coloquei já também nos traz uma informação, né? Então, nós somos eleitos enquanto estamos em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nós estando em Cristo, estando na arca, né? Aquela simbologia que eu coloquei no início. Nós somos eleitos e fazemos parte das bênçãos da predestinação. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, né? É interessante, né? Vai lembrar que Deus elegeu também Israel, né? Israel foi eleita como povo de Deus. Deus elegeu Israel em Abraão, através de Abraão. Glórias a Deus. Mas todo israelita foi salvo? Todo israelita perseverou? Não, né? A maioria sucumbiu pelo caminho, né? Poucos morreram na promessa, né? Eu li um texto que eu achei assim meio absurdo, achar que a morte de Jesus não seria eficaz para salvar aqueles que morreram na promessa. Mas sim, Jesus, ele é o ponto central, né? Ele é o único caminho. Então, aqueles que morreram na promessa, aqueles que morreram, né, justo, crendo, aguardando a promessa que era o Messias, né, eles se salvam em Jesus. Glória a Deus. Né? Então eles não vão se perder. Não, morreram na promessa. É o Israel eleito, aquele que fizeram realmente, né, fizeram o propósito a qual Deus chamou eles, elegeu aquele povo para que se fosse povo dele, né, para que representasse ele na terra. Hoje, né, é a igreja, como Efésios vai dizer, que Deus uniu, né, grego, judeu. Hoje é a igreja que tem essa posição de eleita. Glórias a Deus. Então, eu posso estar na igreja hoje e amanhã não estar. Então, eu tenho salvação, eu estou salvo hoje, mas eu posso perder essa minha salvação se eu não vigiar, se eu não guardar o que recebi, né, a minha coroa. Amém? Então, esse plano que Deus tem desde antes da fundação do mundo, e Deus já elegeu um povo, né? E esse povo já predestinou para as bênçãos, né? As bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, como a gente também
estudou na lição passada, né? Então eu tenho que estar nessa posição, tenho que estar nessa região para poder ser cordeiro, participar, né, dessa herança, dessas promessas. Glórias a Deus. Então a eleição divina, eleição traz a ideia de escolha, né? Então Deus escolheu. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Tá vendo que tem uma posição, né? Eu tenho que estar num determinado estado, ou seja, eu tenho que estar em Jesus para que eu possa ser eleito. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Né? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Né? Assim que diz o texto. Né? Glórias a Deus. Vamos examinar aqui o texto. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nele, né, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Foi assim também com Israel. Deus elegeu Israel para que eles fossem irrepreensíveis, para que eles fossem nessa nação que, né, ia centralizar ali todas as nações para aprender de Deus. Né? Seriam, né, a fonte ali, onde alguém queria conhecer Deus, queria saber de Deus, era em Israel que eles tinham que olhar. Né? Para Israel tinha que ser aquele modelo, né? Tinha que ser a luz para o mundo. Glórias a Deus. Hoje a igreja, né, tem essa função, a igreja que compreende todos os povos. Glórias a Deus, a partir dessa eleição nele, em Cristo Jesus. O ponto 2 vai dizer as condições da eleição. Né? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo, oferecida a todos, em João 3,16, né? 1 Timóteo 2,4,6, né? São textos bem conhecidos e enfatiza essa condição que é oferecida a todos, a salvação, né? Não é a um grupo. Jesus não morreu apenas por um grupo, Jesus morreu para que todos pudessem participar da igreja eleita, né? E oferece essa salvação a todos os homens. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Né? Então nós cremos também que para fazer parte dessa igreja eleita, esse povo eleito, glórias a Deus, né? A nossa parte humana é o arrependimento e a fé. Glórias a Deus. Isso não quer dizer, né, como o irmão Evaldo vai falar, que fere a soberania de Deus. Não. Deus, né, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele nos permite essa escolha. É claro que essa escolha não nasce em nós mesmos. Né? Nós, a linha que nós cremos, né, e nesse ponto da soterologia, né, ou seja, da salvação, né, da ciência que estuda a salvação, nós cremos, né, no que Armínio fala a respeito, né, dessa salvação, dessa eleição, e nesse ponto a gente crê também que, como Calvino, que o homem sofreu a depravação total, ou seja, o homem ele não consegue chegar a Deus. A gente já estudou em lições passadas, na lição trimestre passado, quando a gente fala sobre o pecado, a gente viu que o pecado ele escraviza e domina. Então o homem em si ele não tem forças para sair do pecado. Então nós cremos também que o homem ele sofre essa depravação total através do pecado. E só se salva porque Deus oferece a salvação, porque o Espírito Santo, né, ele age na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso livre-arbítrio, que só pensava em pecar, em determinado momento ele percebe Deus chamando. Só que ele tem que aceitar. Né? Então,
nós não somos, né, se a gente for falar do ponto de vista teológico, né, pelagianos ou semi-pelagianos, ou seja, aqueles que acreditam que a salvação, pelagiano acreditava que a salvação basta eu imitar Jesus, né, eu não me perdi completamente, ou seja, não houve depravação total, ou seja, o homem ele tem condição dele em si só se salvar através do modelo que é Jesus. Então Jesus só é o modelo, basta ele imitar Jesus e ele está salvo. Ou seja, pelas suas obras. Né? O semi-pelagiano também acredita dessa maneira. Né? E ele acredita que a salvação vem toda de Deus, mas o homem é que tem que dar o passo. Né? E ele tem essa força em si só para sair do estado de perdido para salvo. Nós não cremos assim. Né? Nós cremos que o homem realmente está perdido no seu pecado, dominado e escravo. Mas o Espírito Santo vem, aleluia, aviva, né, essa consciência em nós, né, nos convence e nos oferece. Né, é pela graça. Né? Nós somos salvos pela graça. Mediante o quê? A fé. Então a fé é esse que Deus também nos dá. Eu tenho que responder a Deus dizendo sim. E me arrepender. Né, ser convencido pelo Espírito Santo para poder ser salvo. Glórias a Deus. Então nós cremos dessa forma. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu próprio arrependimento e fé. Glórias a Deus. Então a parte do homem é ouvir o Espírito Santo lhe convencendo, é ser sensível à voz do Espírito Santo e se arrepender e aceitar a salvação que Deus dá de graça. Glórias a Deus. É Ele que opera em nós tudo isso. Mas nós temos uma responsabilidade, pois nós temos o livre-arbítrio. Né? Deus não formou homens e criou o ser humano e disse, me sirva, ou nos programou para isso. Deus nos deu a liberdade de escolher servi-lo, amá-lo, aleluia, e até ser salvo. Né? Então a gente crê dessa maneira, né? A gente não crê numa graça irresistível, ou seja, quando Deus chama todo mundo vem, não, a gente crê que a graça do Senhor é maravilhosa, que Deus é soberano, mas Ele ainda nos permite escolher ser salvo ou continuar na perdição. Né? Jesus disse que Ele não veio condenar ninguém, né? Ele veio salvar, porque a palavra de Deus já nos condenava, porque já nos mostrava que nós somos pecadores. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Né? Então, essa eleição ela tem esse propósito, ela tem essa finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis. A partir do momento que somos escolhidos para ser povo de Deus, somos eleitos, nós não podemos mais viver da maneira como vivíamos antes. Temos que mudar. Né? O velho homem tem que ser crucificado. Glórias a Deus. E sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo Jesus. Sem Cristo nada podemos fazer. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Né? Está no capítulo 4, 22, 25, 28, 29 e 31. Né? Paulo falando ali aos Efésios, aquele povo que era novo convertido, vinha ali de artes mágicas, né, de cultos pagãos ali a Diana, né, então, mas aí Paulo vai instruindo, né, vai, aleluia, edificando a igreja e dizendo como era, né, que a sua conduta antiga, né, feria, né, ou, né, fazia com que Deus, né, se entristecesse, né. Era o pecado, era o errar o alvo, né? A maneira como eles estavam vivendo. Mas agora eles tinham uma nova vida em Cristo Jesus. Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Né? Então essa salvação pela graça, nós cremos também que tudo depende de Deus. Né? A nossa parte é se arrepender, é renunciar, né? É buscar mais ao Senhor, é dar lugar ao Espírito Santo para vivermos em Espírito. Mas é Ele que opera em nós,
É Ele que vai moldando, é Ele que vai nos santificando, é Ele que vai nos abençoando. Glórias a Deus. Aleluia. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que renunciar e dar lugar ao Espírito Santo trabalhando na minha vida. Toda vez que eu bater no peito, achar que eu sou santo, né, pelo meu próprio esforço, ou por praticar, né, algum costume, algum rito, e achar, não, eu sou mais santo que fulano porque eu sigo essa regra. Então eu tenho capacidade de galgar bênçãos espirituais ou até mesmo a salvação, porque eu sou assim. Não. Eu tenho que dizer como Paulo, miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, se não é Deus operando na minha vida, se não é eu dar lugar a Ele, se não é eu renunciar, aleluia, ai de mim, que eu vou perecer. Né? Então essa nova vida é Deus operando em nós, é o Espírito Santo nos moldando, mas eu não posso mais viver como antes. Né? Eu não posso mais, né, estar, né, nas minhas velhas práticas. Eu tenho que renunciar a tudo e, aleluias, dar lugar ao Espírito Santo de Deus para Ele me moldar. Amém? Glórias a Deus. A síntese do tópico vai nos dizer o quê? A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus por causa da obra de Cristo e sem mérito humano, né? Então nós cremos que mérito nós não temos, né? Por exemplo, dar um presente para alguém e essa pessoa estender a mão e falar eu quero, né? Qual o mérito que ela teve ali? Né? Então ela não pagou nada, ela não, talvez não merecia, né? Ela só falou o que quer. Então, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração. E é isso que acontece, a gente vê essa mecânica da salvação, como falávamos no princípio, que quando a gente prega o Evangelho, né, nas ruas, né, quando a gente evangeliza, não é nós que vamos convencer ninguém, não é nossas lindas palavras que vão convencer. Se a pessoa não ouvir o Espírito Santo, se a pessoa não der lugar ao Espírito Santo que está ali chamando, convencendo, né? Se a pessoa não endurecer seu coração, ela nunca vai se salvar. Né? A salvação está sendo oferecida, Deus tem, aleluia, desejo de reconciliar com aquela vida, né? Ou melhor, reconciliar aquela vida nele, né? Em Cristo Jesus. O Espírito Santo está lá, né? Glórias a Deus, está fazendo a obra e é só Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vê que não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, está fazendo a obra e a pessoa tem que ouvir a voz de Deus e dar crédito à pregação. Amém? Glórias a Deus. Vamos para o ponto 2, né? E vamos aqui passar para o Diácono Evaldo, que vai estar falando sobre esse ponto. Amém? Estaremos dando aqui mais um segundo tópico dessa lição de número 3, Glória a Jesus, que vai falar sobre eleição e predestinação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um tema bastante interessante. É um tema bastante interessante que vem sendo discutido ao longo da história cristã. Glória a Deus. Né? E eu gostaria de enfatizar um pouco aqui para os irmãos o segundo tópico, que vai falar sobre predestinados para filhos de adoção. Eu não vou demorar muito, irmãos, porque o celular não suporta. Glória a Jesus. Então, eu vou trazer uma rápida meditação, uma rápida introdução do que vai falar aqui o segundo tópico, certo? Eu já gravei um vídeo e infelizmente não pôde ser enviado por conta do tamanho do vídeo. Né? Então eu vou ser o mais breve possível para que dê para ser enviado, certo?
Glória a Jesus. Irmãos, predestinação significa literalmente determinar, né? Determinar algo antes, né? Determinar antes. Glória a Jesus, né? É eu determinar algo antes. Isso é que significa o termo predestinação. Glória a Jesus. E ao longo da história isso vem sido muito debatido, né, sobre várias linhas de pensamentos. Glória a Jesus. Uma linha de pensamento arminiana, que é a que nós seguimos, a linha de pensamento arminiana, né? E a linha de pensamento calvinista, que é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a linha de pensamento, né, que se acredita, que se crê que uma pessoa é salvo, ele será salvo para sempre, né? Essas são as pessoas que levam ao pé da letra esse termo usado, predestinação, certo? Glória a Jesus, né? Mas quando eu alego que uma pessoa já está condenada porque ela foi determinada por Deus para aquilo, ou quando eu alego que uma pessoa já está salva, né? Louvado seja Deus, eu estou alegando, né, que aquela pessoa já foi determinada para perdição eterna, né? Já está condenada. Eu estou indo de encontro àquilo que Deus falou através do apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Glória a Jesus. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos alcancem a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todos alcancem essa coroa, alcancem a vida eterna. Glória a Jesus, né? Mas está nas mãos do homem o poder da decisão, se ele vai querer ou não. Glória a Jesus, né? Está nas mãos do homem. Isso não tira a soberania de Deus, porque é o próprio Deus quem dá o direito do homem escolher. Então não tira a soberania de Deus, não tira a autoridade de Deus de forma alguma, certo? Glória a Jesus. Mas aqui esse segundo tópico vai falar que nós somos predestinados para filhos de Deus, né? O termo predestinação no que diz respeito aqui na Bíblia, quer dizer que Deus já sabe o futuro de cada um de nós, né? Deus já predestinou, né? Deus já escolheu, Deus já sabe o futuro de cada um que se encontra na sua casa, na igreja do Senhor, na casa do Senhor. Deus, ele já conhece, né? E nós somos escolhidos por Deus, somos eleitos por Deus para sermos filhos, né? Para sermos filhos seus. Glória a Jesus. E filhos por adoção, né? Fomos feitos filhos de Deus por adoção. Nós éramos o quê? Éramos pessoas estranhas aos conselhos de Deus, éramos inimigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo, através do sangue de Cristo, ali na cruz do Calvário, Deus nos fez filhos seus, né? Deus nos fez seus filhos. Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como somos filhos de Deus, lá em Romanos 8,17 vai falar que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Deus nos predestinou para eleição, somos eleitos de Deus, né? E eleitos como? Eleitos como os filhos de adoção. Aleluia. Né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não éramos, que nós andávamos de qualquer jeito, que nós andávamos de qualquer maneira, como uma pessoa que não tinha dono, que não tinha pai, que andava de qualquer jeito. Mas Deus nos elegeu como seus filhos, como filhos seus. Louvado seja Deus. E isso, para nós, é um privilégio muito grande. Amém? Glória a Jesus. E o terceiro subtópico, glória a Jesus, vai falar sobre os privilégios da adoção. Os privilégios da adoção, né?
Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza algo aqui interessante, que fala a respeito da lei romana, né? Que quando uma criança era adotada como filho de uma família, glória a Jesus, ela recebia o nome daquela família e os direitos daquela família. E os direitos, né, dos bens daquela família. Glória a Jesus, né? E da mesma maneira que aquelas crianças que eram adotadas, aqueles filhos que eram adotados desfrutavam dos privilégios, apesar de não serem filhos biológicos, filhos sanguíneos, mas ainda assim desfrutava porque foram adotados, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim também nós, louvado seja Deus, né? Como filhos de Deus, como uma filiação divina, uma adoção divina por Deus, através de Cristo Jesus, temos o privilégio, né? Que privilégio é esse? Privilégio de nos tornarmos uma nova imagem, né? A imagem de Cristo, né? O privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida, de ter o nosso nome mudado, de ter o nosso nome transformado, glória a Jesus, né? Deus nos dá a honra e também nos dá o privilégio de quê? Deus também nos concede o privilégio da redenção e da remissão dos nossos pecados. Aleluia, né? Deus perdoa os nossos pecados, Deus nos transforma, nos coloca vestes novas, faz de nós uma nova criatura. E esse é um dos privilégios que a adoção de Deus nos concede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro privilégio também que ele nos concede, aqui também, é a comunhão com ele. Louvado seja Deus, né? É a comunhão que nós temos com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A intimidade que nós temos com Deus, né? De clamar, de buscar, de descer na presença de Deus, né? E esse é um privilégio grande que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, né? Ou seja, Deus nos aceitou como filhos por intermédio de Jesus, né? E por conta disso, nós temos privilégios, nós temos direitos que Deus, por intermédio de Cristo, nos concedeu. Aleluia. Temos privilégios e temos a certeza de que um dia iremos morar no céu. Aleluia. Hoje nós choramos e pranteamos, mas amanhã nos alegraremos, porque esse direito foi dado somente àqueles que são adotados por Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a vocês, que Deus conceda a graça, né? Louvado seja Deus. E que nós possamos cada dia valorizar esse sacrifício que Jesus fez para conosco, de nos tornar filhos de Deus por adoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes nós não éramos, antes nós andávamos de qualquer maneira, mas hoje nós temos um Pai, e esse Pai se chama Deus. Por intermédio de Jesus, fomos feitos filhos do Deus Altíssimo. Amém? E que Deus abençoe, louvado seja Deus, e que nós possamos zelar, que nós possamos velar pela nossa salvação, louvado seja Deus, né? Que nós possamos termos cuidado para não perder a coroa de vida eterna, glória a Jesus, porque ao contrário do que muitos dizem, nós precisamos lutar e batalhar por ela cada dia, porque se nós não tivermos cuidado, nós perderemos a nossa salvação. Mas Deus tem vitória para dar à tua igreja. Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Irei passar o terceiro tópico da lição, está sendo uma bênção para nossas vidas, né? Então que nós possamos aprender cada dia mais no Senhor Jesus. Que diz assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por o seu incalculável amor. Primeiro ponto fala: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma,
a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Ou seja, a vontade de Deus é que o ser humano se arrependa dos seus maus caminhos, né? Se converta e tenha uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, né? E nós podemos ver nessa lição que vai falar a respeito disso. Então, Deus, Jesus, Ele não quer que ninguém seja condenado para ir para o inferno. Ele quer que o ser humano tenha uma vida eterna, né? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, né? Então, nós podemos ver que o ser humano precisa de Jesus, né? Precisa ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Porque tudo aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário foi por amor às nossas vidas, né? Então, aquela cruz carregada, pesada, quer dizer, Jesus carregou, sofreu, foi humilhado, mas tudo aquilo ali por amor. Por amor a mim, por amor a nós, por amor a todos, né? Então, nós podemos aprender, né, e entender que Jesus, Ele quer que nós venha a cada dia, né, se firmar na presença dEle, né, ter uma vida de paz, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que não ainda aceitou a Jesus, a vontade de Deus é que eles se arrependam dos seus pecados. Vamos prosseguir aqui. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos 4, 28, né? Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que predestinação bíblica diz a respeito apenas a salvação sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, é pela fé, né? O ser humano tem que confessar com a sua boca, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, né? Porque é através da fé, né, que nós podemos, aqueles que não aceitam Jesus, podem ter uma vida eterna com Cristo Jesus lá no céu. Vai dizer aqui no livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, desde a fundação do mundo, Deus já nos tinha feito como filhos eleitos dele, né? E nós passamos a ser filhos eleitos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Por se doar, né, por amor às nossas vidas. Então, isso é muito gratificante para nossas vidas, né? Saber que nós hoje se tornamos filhos de Deus, né? Se somos filhos, né, nós temos a certeza que temos uma vida eterna com Cristo Jesus lá no céu, né? Então essa lição está sendo muito proveitosa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos aprender grandes coisas e trazer muitas lições para nossas vidas. Então, o amor
de Jesus por nossas vidas não tem fim, né? Porque ninguém suportaria o que ele suportou. Mas, infelizmente, nós vemos que as pessoas não querem Jesus, né? Não dá crédito à palavra de Deus, né? Acha que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi em vão. Então, mas nós que aceitamos Jesus pela fé e acreditamos nele, né? Nós sabemos que aquela cruz tem um significado, né? Significado esse de uma morada eterna com Deus lá no céu. É que tudo aquilo que ele fez foi por amor a nossas vidas, ou seja, nós reconhecemos e sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a nossas vidas. Vamos prosseguir aqui. O segundo ponto vai falar a predestinação e o amor antes de Deus. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era plano imutável do amor de Deus desde sempre. Ou seja, não foi só uma emergência, né? Mas sim, por amor, que Jesus se doou por nós e por nossas vidas, né? Ele fez tudo aquilo aí por amor às nossas vidas, porque as misericórdias de Deus, ela não tem fim. Então Deus teve que enviar seu Filho ao mundo, né? Para que houvesse salvação e vida eterna para todos, né? Mas existe, né? Nós vemos hoje que está difícil. Está difícil porque as pessoas continuam na prática de pecado, né? E não quer ter uma vida eterna com Deus. As pessoas estão focadas nas coisas mundanas, né? Em bens materiais, né? Mas o que eles precisam é ter uma vida com Cristo Jesus, né? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para isso, para trazer vida eterna, para nos dar uma morada eterna com Ele lá no céu. Vamos prosseguir aqui. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Onde vai se revelar lá, né? Ele vai falar, na verdade, lá no livro de João 3,16, né? O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham uma vida eterna com Cristo, né? Você vê, nós podemos ver o amor de Deus para com as nossas vidas é grande, não tem fim, né? Por mais que o ser humano esteja no lamaçal do pecado, mas Deus, Ele quer e tem um amor imenso por todos nós, né? Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8:29 vai falar sobre isso. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Ou seja, nós não merecia, né? Nós não somos merecedor, mas foi por intermédio de Jesus, por amor de Jesus, que nós estamos hoje aqui, né? E Ele
nos garante uma vida eterna. E nós podemos, né, conhecer esse Jesus. Nós sabemos que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Né? Então, muitos precisam conhecer a verdade. Né? Muitos precisam se aproximar de Cristo. E nós também precisamos, né, valorizar mais o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque nós, a cada dia, precisamos andar em novidade de vida. Precisamos conhecer mais a Jesus. Né? E nós, fomos eleitos de Deus. Né? Fomos escolhidos por Deus. Foi Ele que nos escolheu. Então, nós temos que agradecer. Temos que ser gratos ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por nós hoje fazer parte, né? E, por final, ter uma vida eterna. Isso é muito gratificante para as nossas vidas. Porque antes a gente vivia no lamaçal do pecado. Antes a gente tinha uma vida atrapalhada, torta. Mas, graças a Deus, que hoje nós podemos, né, agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido e nos fazer ovelha do seu pasto. Porque antes a gente era como as ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Mas hoje nós temos um pastor. E esse pastor é Jesus Cristo. Né? Então, que nós possamos a cada dia se firmar, né? Valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? E agradecer, ser grato a Ele por todos, por nosso respirar, por nossas vidas, por estarmos vivos, por nossa família, né? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, e nós podemos sentir a presença dEle em nossas vidas. E podemos ver o que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vimos o que Ele tem feito. Nós hoje temos uma vida transformada por Cristo Jesus. Então, o amor de Deus, né? O amor de Deus é imenso. E nós precisamos valorizar as nossas vidas, valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Né? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, que nós possamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Certo? Então, Deus abençoe a todos. Ficam na paz de Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Deus continue abençoando o diácono Evaldo, o diácono Lucas. Aleluia. Já estamos então na conclusão da nossa lição, que vai dizer: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Né? Então, vimos que a eleição foi algo coletivo, né? Glórias a Deus. E a predestinação, né? Que para nós, né, na nossa interpretação, não é sinônimo, né? Mas são duas coisas distintas. É o que Deus, então, reserva para os eleitos. Glórias a Deus. Né? Que é a adoção de filho, né? Viver em santidade, a salvação. Né? Então, são as bênçãos espirituais. Isso tudo ocorre desde que permaneça, né? Persevere até o fim. Glórias a Deus, como nossos irmãos já falaram. Né? O amor de Deus é maravilhoso. Deus opera em nós essa santificação diariamente, o processo contínuo.
e nós precisamos estar nele, ligado a ele, vivendo nele. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Glórias a Deus. Vamos para o questionário. Glória a Deus. O que significa eleição? Né? Vocês irmãos já podem responder. Então vamos recapitular. Eleição é escolha, né? É assim que a gente faz, né? Nas eleições municipais, federais. Então Deus também escolheu. Escolheu o quê? Um povo para ele. Um povo que vai herdar as bênçãos espirituais. E nós queremos fazer parte desse povo. De onde provém as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Qual a finalidade específica da eleição? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Né? Então a eleição é para ser o povo de Deus, santo, né? Nação sacerdotal. Né? Então nós temos esse destino, né? Essa finalidade, melhor dizendo. Então precisamos cumpri-la. Literalmente o que significa predestinação? Como o irmão Evaldo falou, predestinação significa determinar antes, né? Então Deus já determinou o destino, as bênçãos, né? E Deus sabe de todas as coisas, também como foi dito pelos irmãos, né? Deus conhece o nosso fim, mas Ele não marcou ninguém para ser salvo, alguém para ser condenado. Isso daria uma ideia de um Deus injusto, né? Outrora estudava sobre esse termo e, se eu não me engano, a Perman, né, vai dizer no seu livro Doutrinas Bíblicas que se eu fosse predestinado, por exemplo, a ser condenado, um dia eu ia chegar diante de Deus e falar: Deus, todos os meus pecados não têm culpa, foi o Senhor que predestinou para que eu os praticasse. Né? Então o Senhor predestinou para mim vir para o inferno. Então eu não sou culpado, mereço ser salvo. Né? Então teria um argumento jurídico. Né? Interessante que aqueles que acreditam na predestinação, que eles já são predestinados à salvação, os eleitos, né? Eles não têm certeza se são eleitos. Se eu perguntar para alguém que crê assim: você é um eleito? Ele não sabe. Como é que ele vai saber se ele é eleito? Né? Ele pode viver a vida inteira na igreja e, se ele não for eleito, ele vai para o inferno. Né? Então, nós não cremos assim. Né? Nós cremos que a salvação é para todos os homens. Né? O Espírito Santo convence e o homem tem que ouvir a sua voz e crer e se arrepender. O que moveu o Pai a nos adotar, né? O amor, né? Então tudo foi através do seu beneplácito, né? do seu amor, né? O seu plano, os seus decretos eternos de nos salvar é movido pelo amor de Deus, um amor que a gente não sabe explicar, é um amor insondável. Glórias a Deus. E na próxima lição vamos estudar então a iluminação espiritual do crente. Amém? Que os irmãos possam estar conosco no próximo vídeo, na próxima escola dominical. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez somos gratos a Ti pela Tua graça. Abençoa os alunos da escola dominical. Pai, abençoa ali os irmãos da Coab, continua guardando eles, livrando de todo mal. Senhor, visita cada um que assistiu esse vídeo, Pai. Edifica na fé, Pai, fortalece-nos e nos guarda em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a perseverar, para que possamos, Pai, aleluias, ir até o fim, aleluia, e receber a coroa da vida em nome de Jesus. Amém? Por tudo isso dizemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.